pessoal, tudo bem? Deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Alexandre Ávalo. Estou aqui com a equipe do Desenhando Direito para tentar ajudar vocês a chegarem nesse objetivo que muitos estudantes de Direito têm, que é de ser aprovado no exame da OAB. E dentro desse contexto eu vou tratar com vocês sobre processo civil, que tem uma característica muito importante para esse exame. Processo civil é uma matéria que cobre aí mais ou menos 10% da prova, 6, 7, até 8 questões caem, sem considerar as questões de direito constitucional que envolvem processo civil também. Então é uma matéria bastante importante e uma característica que vai ser o diferencial de todos vocês, né? Principalmente daqueles que já se formaram e estudaram para as provas da OAB anteriores pelo CPC anterior, já que o novo CPC muda totalmente o quadro de matérias e a sistemática de aplicação processual no Brasil. Certamente o examinador de vocês vai utilizar esses elementos como elementos importantes a serem cobrados, a serem questionados dos senhores. Nesse contexto, então, a equipe Desenhando Direito se reuniu e a gente selecionou os temas mais importantes para exames que envolvam aí a advocacia pública ou privada, como é o caso do exame da OAB. Quais são as matérias que são as mais importantes? E elegemos para essa primeira aula a matéria petição inicial no novo CPC. Qual que vai ser a nossa ideia no nosso curso? Tratar do novo CPC efetivamente do que mudou, do que já existia e mudou, e do que é novidade. Porque podem ter certeza que o examinador vai cuidar das novidades com os senhores. Então vamos lá, vamos adiante. Sobre petição inicial, a gente tem que começar pelo primeiro artigo do novo CPC, que é o artigo 319. O artigo 319 do novo CPC traz os requisitos da petição inicial e já de cara já traz uma série de elementos que não existiam anteriormente. Hoje em dia os advogados já formados e já com a OAB têm dificuldades com as novas regras da petição inicial. Então certamente isso é bastante importante para o exame dos senhores. Vamos lá então. Eu sugiro aos senhores que acompanhem as aulas com a legislação, né, sendo consultada. Nós vamos ajudar vocês a identificar na legislação, no estudo de vocês, o que é mais importante. Bom, o artigo 319 é o artigo que abre, que inaugura o capítulo 2 do novo CPC, que é o capítulo que trata da petição inicial. E o 319 traz os requisitos que a petição deve ter. Olha só o que diz o 319. A petição inicial indicará. Vejam que a petição inicial indicará. Os requisitos aqui do 319 aparecem, primeiro, no inciso 1, o juízo a que é dirigido. Esse tema do juízo a que é dirigido é um tema que está linkado também com competência, que a gente vai tratar em breve. Quando vocês estão na prova da OAB, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, o tema petição inicial é muito importante, porque o tema petição inicial é um tema que pode ser exatamente a sua peça de segunda fase na OAB. E o grande dilema quando você está elaborando a peça é justamente escolher o juízo a que a peça é dirigida. E você pode ter certeza que este elemento é um elemento que, se você errar, retira muitos pontos, né? Se você se equivocar no que se refere ao endereçamento da sua petição, seja petição inicial ou seja recurso, isso certamente é bastante importante para a pontuação na sua prova, quando eu digo de segunda fase. Então veja que o juízo a que é dirigida a petição inicial é o primeiro requisito. O segundo requisito da petição inicial, que consta no novo CPC, está no inciso 2. Tem uma série de elementos. Olha só o que diz o inciso 2. A petição inicial indicará 2. Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável. Olha esse requisito, existência de união estável. Isso não existia antes no sistema. O novo CPC inclui aqui que você vai botar o estado civil ou, né, a existência ou não de união estável. A profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoas jurídicas. Olha isso aqui, o CPF e o CNPJ, ou o CNPJ, no caso de pessoa jurídica, ser o réu da ação, tem que constar na petição inicial. O número do CPF. Bom, olha essa novidade agora. O endereço eletrônico,
o domicílio e a residência do autor e do réu. Gente, endereço eletrônico. O endereço eletrônico passou a ser um requisito da sua petição inicial. Então, quando o senhor ou a senhora estão elaborando sua petição inicial, devem estar atentos para a indicação do endereço eletrônico. Mas uma pergunta muito interessante que a doutrina está fazendo. O que é endereço eletrônico? O que significa endereço eletrônico? Endereço eletrônico é e-mail? É o site da pessoa jurídica? É a página numa rede social? Por exemplo, o perfil do Facebook pode ser o endereço eletrônico daquela pessoa? Outra coisa, e se você não tiver o endereço eletrônico? Fiquem com esses questionamentos na cabeça. O importante é que na prova da OAB você deve estar atento ao fato de que o endereço eletrônico é um novo requisito. Eu aposto aqui nessa pergunta. Eu acredito que os examinadores perguntarão isso, ok? E um outro requisito que aparece no inciso 3 é o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, que já existia. No inciso 4, o pedido com as suas especificações, que já existia. Então, a estrutura da petição inicial como é que era? Endereçamento, o juiz é quem é dirigido, nome das partes, endereço, causa de pedir, que é os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, e o próprio pedido e o valor da causa. Isso não mudou. Mas preste atenção no inciso 6. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos, não é as provas que o autor pretende produzir, é as provas que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos. Por fim, o inciso 7. Opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou mediação. Olha este requisito. Opção pela audiência inicial. Eu coloquei para vocês aqui no slide. Então, Alexandre, o que você destaca para mim como novidade que pode cair na primeira fase da minha prova da OAB? Requisitos da petição inicial. Tenho 3 requisitos novos. CPF ou CNPJ do réu, o endereço eletrônico, o e-mail ou algo que o valha, que represente o endereço eletrônico, e a opção pela realização ou não da audiência de mediação ou conciliação. Isso é novo. Isso certamente irá cair. Ok? Bom, nesse contexto ainda, é importante trazer para vocês a questão dos advogados. Olha só. Quando a petição iniciada for formulada por advogado em causa própria, isso não está no artigo 319, esse é um elemento específico das petições iniciais formuladas pelo advogado em causa própria, tem que constar lá o número da OAB, do advogado, e o endereço, ok, do escritório. Se o advogado compor uma sociedade de advogados, isso também é requisito da petição inicial, a indicação da sociedade de advogados. Então, fulano e fulano advogados associados, é uma pessoa jurídica a qual participa o autor da ação. Esses, então, são os novos requisitos da petição inicial. Reformulando, requisitos tradicionais. Petição a quem é dirigida, pedido, causa de pedir, valor da causa e indicação das provas. Isso já era assim e continua assim. Novos requisitos, CPF, CNPJ, endereço eletrônico, opção pela realização ou não da audiência de mediação e conciliação, e nos casos de advogado que atua em causa própria, indicação da OAB, do endereço ou do endereço da sociedade, ok? Bom, um outro elemento muito interessante está no artigo 330 do novo CPC, é o 330 parágrafo 2º, que traz um requisito específico, ou seja, um requisito que em geral não é cobrado na petição inicial, mas que é cobrado apenas nas ações revisionais de financiamento. Olha só, olha a força aqui desse dispositivo. O dispositivo é o artigo 330, parágrafo 2º. Acompanhem comigo, por favor. Olha o que diz o parágrafo 2º. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá
sob pena de inépcia, olha aqui, sob pena de inépcia, sob pena de inépcia da inicial, terá que discriminar dentre as obrigações contratuais aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. O que é isso, Alexandre? Te explico. Sua petição inicial tem que cumprir aqueles requisitos gerais que eu já falei, que já existiam. Nome das partes, endereçamento, enfim, causa de pedido e pedido, valor da causa. Tem que preencher os requisitos novos que eu falei para vocês, que eu acabei de falar, que estão aqui em cima. Mas também, se a petição inicial se referir a uma revisional de financiamento, ela tem um requisito específico, que está na última parte do parágrafo 2º. Qual é o requisito específico? Indicar expressamente quais as obrigações contratuais que pretende controverter com relação à ação revisional de financiamento e quantificar qual é o valor incontroverso do débito. Então, por exemplo, o banco está te cobrando 100 mil e você entende que deve apenas 50 mil. Na sua petição inicial, que discute as cláusulas contratuais com financiamento com este banco, você vai ter que indicar na petição inicial que o valor que você concorda, ou seja, o valor que é incontroverso, é o valor de 50. Ok? Então você vai discutir os outros 50. Se você não indicar isso, qual é a consequência, Alexandre? Inépcia da inicial. No primeiro momento, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Com isso, então, terminamos a primeira parte da nossa aulão sobre petição inicial. Lembrando que nossa aula tem 4 partes. Quem tiver interesse nas outras aulas, que são imperdíveis, entre no nosso canal. Lá você vai ter acesso às 4 partes da nossa aula sobre petição inicial. A aula sobre petição inicial mais completa da internet. Abraço, galera!